Me responda uma coisa. Meus cabelos brancos incomodam você? Mãe, esqueci as chaves em casa, você... No resumo de hoje, Stewie se fantasia de mulher para participar de um teatro chamado Fazenda da Alegria. Nisso, ele passa por várias aventuras antes e após ser recusado deste evento. O vídeo começa com Peter dentro de casa, observando Lois e brincando sobre como seus cabelos estão ficando mais brancos a cada dia. Com seu típico senso de humor, ele deixa claro que não se importa com o envelhecimento dela, mas sim com a maneira como é forçado a perceber isso. Nesse momento, Meg entra em cena com uma proposta inusitada. Quer levar seu novo namorado para jantar com a família. Seus pais, surpreendidos pela notícia, questionam a quantidade de relacionamentos de Meg, considerando-a jovem demais para tantos encontros. Meg, determinada, tenta persuadi-los a permitir o jantar e revela o nome do novo namorado, Anthony. Lois acaba concordando, mas estabelece uma condição. Anthony precisa superar o antigo namorado de Meg, que já havia sido apresentado em jantares anteriores. No sofá da sala, temos Stewie juntamente com seu ursinho de pelúcia, assistindo a uma mulher cantar na televisão. Nisso, chega Brian e senta ao lado dele, questionando como ele consegue ouvir aquela porcaria. Revoltado, Stewie responde que não quer saber dele falando muito, porque já sabe que Brian está bêbado. Na continuação, ele diz que as rimas infantis são as melhores e que dá para aprender muito com elas. Agora, nos encontramos com Meg e Anthony abraçados enquanto assistiam TV. Então aparece Peter e se depara com aquela cena. Sua primeira reação é chamar sua esposa Lois para ver aquilo junto com ele. Ele pede para ela fazer silêncio, pois não quer que distraiam o foco do casal. Do nada, aparece seu irmão Chris, e os pais pedem para continuar com o silêncio. Peter começa a discar para Quagmire e pede para que venha ver junto com eles. Surge então uma multidão na casa da família Griffin para prestigiar aquele momento. Ele parece ser totalmente normal. Peter então se orgulha ao ouvir as palavras do doutor. No fim desse diálogo, Cleveland relata que realmente valeu a pena ter viajado 800 quilômetros só para ver aquilo. Lois, grata a Meg por tê-la apresentado ao seu mais novo namorado, diz a Anthony que é um prazer conhecê-lo. Anthony, encarecidamente, diz o mesmo, agradecendo por tê-lo convidado para jantar naquele dia. Com isso, Lois diz a Peter para deixá-los a sós. Então Peter, com um tom de interesse, diz: Quem não quer ficar a sós com Meg ultimamente? Não é, Meg? Anthony aproveita o momento e direciona uma cantada a Lois. No final daquela conversa, os quatro se despedem, mas o momento que roubou as atenções de todos foi quando Peter pediu um selinho a Meg. Selinho. Isso. Terminando isso, seus pais sobem as escadas da casa e saem de cena. Mas Lois esquece que deixou algo para trás e volta para lá. Depara com sua filha e Anthony se beijando. Embora nos trechos anteriores tenham acontecido algumas maluquices, aqui encontram-se Stewie e Brian com a esperança de conseguir uma vaga para entrar no auditório. Stewie declara a Brian que está confiante em ser escolhido para fazer parte da Fazenda da Alegria. No entanto, Joyce chega e interrompe essa esperança, dizendo que os meninos podem ir embora, pois há vaga apenas para uma menina. Brian, pouco se importando com aquele resultado, tenta confortar Stewie, dizendo que agora é hora de eles irem para casa. Em seguida, um dos organizadores do evento diz o seguinte: Muito bem, nossa próxima jovem atriz na lista de testes é Karina Smirnov. Oi, gente, tudo bem com vocês? Karina, depois de ser chamada, para em frente aos outros organizadores e agradece pela oportunidade de estar ali, e então pergunta se eles não poderiam começar a ensaiar. Nisso, um deles diz que sim, e então ela começa a fazer o teatro ali na frente deles mesmos. A encenação foi tão boa que eles aplaudiram e a elogiaram. Depois disso, eles propuseram um contrato, e Karina aceitou ansiosamente. Em um dia ensolarado, novamente em casa, Lois se encontra com sua amiga Bonnie Swanson para uma conversa. Essa conversa se trata de Lois não se sentir mais atraída por Peter, mas por outro homem. Bonnie a pergunta quem, e ela diz que é Anthony, o namorado de sua filha. Ela se justifica dizendo que Peter a fez se sentir muito mal devido à idade dela, e quando ela fica perto de Anthony, ele a faz sentir jovem e atraente. Bonnie então diz a Lois que já teve um caso, e em seguida ela se surpreende. Esse caso de Bonnie tratava
Tratava-se dela ter conhecido uns caras através da internet, e ela afirma a Lois que só é questão dela mesma conseguir explorar sua própria sexualidade. Lois diz que se sente confusa e ressalta que acha que estaria mentindo a Peter, assim como Jesus mentiu para os mansos. Aqui estamos em um restaurante de um hotel. Brian, enquanto toma sua adorada cerveja, é abordado por ninguém mais, ninguém menos que Karina. E nisso, eles dialogam até o clima começar a esquentar. Brian foi surpreendido após arriscar uma ousada tentativa de colocar a mão de Karina lá embaixo. Brian, sou eu. Puxa vida, isso foi hilário! Você caiu mesmo! Revoltado, após descobrir que era o seu amigo disfarçado, ele o empurra contra a cadeira e o questiona do porquê ele estava vestido assim. Então, Stewie o responde calmamente. Por que está vestido assim? Porque sou a estrela da Fazenda da Alegria. Lembra que eles só precisavam de garotinhas? Brian, inconformado, diz que é inacreditável toda aquela situação e que irá relatar a Lois. Mas Stewie ameaça a dizer que se ele realmente fizer isso, vai dizer a todos que Brian tentou colocar a mão dele lá na sua genitália. Então Brian volta até ele, se senta e aceita ser o guarda-costas dele. De volta ao estúdio teatral da Fazenda da Alegria, Stewie se encontra com sua equipe para realizar uma gravação de uma cena. Lá, ele conhece Julie, que por pouco quase descobre que ele, na verdade, era o Stewie em vez de Karina. No meio disso, o cinegrafista fala para eles se prepararem que o ensaio irá começar. Assim que o teatro começa, um de seus colegas de elenco solta uma frase bem chauvinista, perturbando e incomodando bastante Stewie. Depois disso, o cinegrafista veio interrogá-lo sobre o porquê ele fez aquele drama todo. E nisso, acaba dizendo que irá fazer do jeito que Stewie bem entender. Depois de ouvir isso, aquele mesmo garoto que deixou Karina frustrada aparece dizendo: boa sorte, ela vai sair em 3 episódios. Com isso, a Fazenda da Alegria se tornou um sucesso. Em seguida, Karina manda um beijo para os seus fãs que estão em volta da sua limusine. Voltando para a casa da família Griffin, nos encontramos novamente com Lois, Meg e seu namorado Anthony. Lois aborda Anthony, dizendo que gostou muito dele estar aparecendo com frequência em sua casa e que ela tem um presente de família para dar a ele por conta disso, como forma de boas-vindas. Ele então abre a carta e se impressiona ao ver que lá tinha a programação dos jogos de pôquer de Peter, também o trabalho e simplesmente, junto a isso, tudo o ciclo menstrual dela. Lois disfarça esse clima e diz a Meg que ela não pode esquecer de ir buscar o avô dela no aeroporto. Daí, Meg diz à sua mãe que o avô dela a deixa tão nervosa quando está dirigindo. Meg ainda pergunta a Anthony se ele quer acompanhá-la, mas Lois não o deixa ir, dizendo que ela mesma faz companhia a Anthony até ela voltar. E, enfim, se despede. Assim que Meg sai de casa, Lois vai direto ao ponto e fala para Anthony que dias atrás ele chamava ela de atraente, perguntando: vamos direto ao assunto. Outro dia você disse que eu era atraente. O que vamos fazer a respeito? Anthony se empolga com a resposta e fala que nunca antes uma mulher mais velha tinha chegado assim nele. Em seguida, ele pergunta se pode beijá-la. Lois diz uma coisa antes a Anthony. Me responda uma coisa. Meus cabelos brancos incomodam você? No meio desse momento quente, Meg volta para casa e diz que esqueceu as chaves, mas se depara com esta cena. A cena seguinte mostra Karina recebendo várias cartas de vários fãs e solta uma piada ao moço que entregou tudo aquilo. Cuidado, Sam! Está esvaziando seu saco em cima de mim! Depois disso, Brian chega a ela e a pergunta por quanto tempo ela ainda vai manter essa charada. E ela diz: é assim que se fala, Brian. Quanto tempo eu achar necessário? Nisso, chega a menininha que Stewie estava apaixonado e pede a Brian que faça silêncio. O diálogo estava se saindo muito bem até o momento em que chega Randall, o seu colega de teatro. Novamente em casa, Stewie e Brian se encontram sentados juntos no sofá da sala e assistem à série de televisão em que participaram. Então chega o momento em que Stewie fala para Brian prestar atenção, pois agora vem a melhor fala dele. Do nada, a campainha toca em sua casa e quando ele atende, lá está Julie. Chegando na sala, Stewie apresenta Julie para Brian e aproveita para dizer que se ele não pode fazer companhia para ela até que ele chame a Karina. Nisso, ele aproveita
aproveita o momento para entrar em seu quarto e começar a se arrumar. Agora, voltando à charada de ser reconhecido como Carina, ele e Julie ficam conversando lá sozinhos, enquanto Brian vai atrás de fazer uma limonada. Nesta cena a seguir, Lois, decepcionada consigo mesma, vai atrás de conversar e pedir desculpas à sua filha. Meg mal a recebe e pede para ela ir embora de seu quarto. Na mansão de Julie, acompanhada da presença de Carina, Julie está deitada em sua cama e chama Carina para fazer companhia a ela. Anoitecendo, depois de um longo dia de grandes confusões, Lois aborda Peter e acaba revelando a atrocidade que ela fez. Peter, inconformado com o que acabou de escutar de sua esposa, a questiona. Porque, Peter, você fez eu me sentir velha, gorda, sem atrativos e inútil. Como você espera que eu haja? E então ele fala que é a mulher mais linda que ele já viu na vida. E então Lois o questiona. Peter, isso é ridículo. Eu amo você. No estúdio 2, Carina está acompanhada de Brian em seu camarim. Ela confessa que está prestes a surtar e não suporta mais viver nessa mentira. Julie chega até seu camarim, pedindo um abraço para aliviar o nervosismo, já que teriam que fazer a série no teatro ao vivo naquele dia. Estamos na cena ao vivo da Fazenda da Alegria. A peça de teatro já começou. Mas no meio da cena, Carina acaba se revelando. Todos ao redor ficam espantados ao descobrir a verdade, mas Stewie pouco se importa e ainda faz uma piada sobre isso. Com tudo descoberto, não há mais onde se esconder. Stewie finalmente chama Brian para irem embora até sua casa. Antes de partirem, Brian pergunta se ele vai se despedir de Julie. Stewie revela que a mãe de Julie não permitiu que ele fosse até lá e que ela já está de volta com Randall. Chateados, eles encerram o diálogo e vão para casa. E antes do fim do episódio incrível de hoje, ocorre uma bonita cena. Me empresta o vestido. Quê? Tô brincando. Eu só tô querendo fazer graça durante a música que tá tocando.